Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão ordinária de 7 de julho de 2025. Espaço do grande expediente. O primeiro secretário fará a chamada dos inscritos para fazer uso da palavra no tempo regimental. Vereador Lauderi Marques de Oliveira, PSB. Também queria comentar alguma coisa sobre a morte daquele senhor ali em Palmas. Eu quero pedir meu tempo de líder de bancada, senhor presidente. Pois não, vereador. Queria direcionar, olhando para a Marinara. Marinara, a senhora daria uma moção, como foi dada a moção para a senhora que salvou o filho, a senhora deu a moção para aquela senhora. A senhora daria uma moção para esses brigadianos que estiveram lá e mataram aquele senhor de 53 anos? Com certeza não, né, vereador? E agora eu trago a fala da Isadora aqui, que ela ficava muito feliz e honrada de receber a moção, mas também ela sabia que tinha pessoas que sujavam a farda que vestiam, né? E são exatamente essas pessoas que não honram a farda que vestem. Essa farda, ela carrega para nos proteger. E simplesmente tiraram a vida de um senhor inocente que estava ali sustentando essa família. Muito bem lembrado o caso e a fala do senhor. Muito obrigado, Marina. Que eu sou muito sentimental nessas partes que a gente tem. Até fiz uma lista aqui de cidadãos que deveria defender a população, as pessoas, em vez de defender, causa esse tipo de dano. Só fiz alguns agora que eu peguei ultimamente aqui. Vou dar um exemplo. No Rio de Janeiro, um sargento, se alguém assistiu o vídeo do que ele fez com uma mulher, é o cara que deveria proteger, ele bate na mulher. Ele deveria, como eu assisto muito esse tipo de coisa, está na Record, ele deveria prender a mulher que chutou o carro dele e chamar o carro da polícia e levar preso para dar explicação ou pagar o que tem que ser pago, ou preso ou alguma coisa, não fazer o que ele fez. Segurança no Paraná, essa semana. Matou mais um rapaz de 23 anos, né, que dizem que furtou uma bolachinha, a bolachinha recheada dentro do mercado. Os segurança correram atrás desse rapaz e mataram o rapaz. O empresário lá em Interlagos, também, há poucos dias passados, aí também foi morto pelo segurança e largado dentro de um buraco nas obras. Um soldado no exército foi morto por um colega, de brincadeira com arma, né? Matou um colega. Esse comando do exército, o comando do exército, o comandante acredito que daquele dia que estava tirando o trabalho, eximiram a culpa do rapaz que atirou no companheiro e colocaram no laudo tudo lá que o cara se matou, suicídio. É para vocês verem a quantia que existe de pessoas que deveriam fazer o bem, ajudar as pessoas. Exemplo, segurança. O que o segurança é pago? Ele é pago para cuidar das pessoas, para cuidar de um evento, para defender as pessoas, e se tocar de fazer uma coisa, é prender, segurar, entregar para a brigada militar, para ser preso, se tocar de ser. Eu tenho curso de segurança, fiz o curso de segurança, trabalhei de segurança do empresário, 3 anos trabalhei de segurança do empresário, trabalhei de segurança de bailes, e não é assim que se faz. O exemplo lá desse sargento lá no Distrito Federal, na verdade, e o quartel foi no Rio de Janeiro. Então, isso não tem explicação, isso não tem fundamento do jeito que vem agindo o nosso cidadão que deveria nos proteger. E agora, voltando para esse assunto do senhor que a brigada militar matou, né? Matou. Por que, acredito eu, olhando para o galpão lá, imaginando que não tivesse uma câmara ali, que tivesse para... Né? Porque eu, quando fiz o curso de segurança, tanto fiz curso de tiro, quando eu estava no quartel, que eu tirava de segurança com pistola, então eu fiz o curso no quartel, fiz o curso de vigilante. Primeiro se atira
um tiro para cima, para o lado, para colar que for, para depois dar um tiro na pessoa. E um senhor da idade dele, será que ele deveria ter levado esse tiro direto onde que mata a pessoa? Imaginando que não tivesse uma câmera na volta ali, que não tendo essa câmera na volta, podia ter dito que eu tirei um tiro não sei para onde, ou coisa parecida. Mas eu olhei os vídeos. Olhei uma live de um vereador de Caxias do Sul, Fernando Frontinel, se eu não me engano o nome dele, né? Quem escutar aquela live dele ali vai ficar, tipo assim, emocionado. Eu escutando ele, eu escutei ele, e por isso também estou falando isso. Que tu matar uma pessoa, um cidadão do bem, trabalhador, tu chegar num lugar que não tinha, é um lugar legítimo, o cara trabalhando, cortando sua lenha para vender. O senhor, é claro que falou, ficou puto da cara com a situação dele estar trabalhando e a brigada chegar lá, querendo punir, sem merecer, que tem provas lá que não tem nada de madeira, lenha de mato nativo, né? Que é tudo eucalipto, que ele poderia cortar e vender, simplesmente fazer isso que ele poderia, que é o trabalho dele. Um agricultor morrer pela mão do brigadiano, que em dois brigadianos será que 2 brigadianos não conseguiria defender esse cara sem dar um tiro nele? Um senhor de idade? E se fosse atirar, dar um tiro numa perna? Considerações finais, vereador. Então, por isso que eu digo, uma coisa assim que isso não tem explicação. Eu digo, se eu fosse filho desse senhor que faleceu, eu não sei o que seria de mim se eu estou por perto. Eu não sei o que seria de mim. Porque eu não aceito, nunca vou aceitar esse tipo de coisa. E não aceitaria jamais. Então fiquei muito assim, eu chorei, porque eu não posso fazer esse tipo de coisa. Eu chorei bastante quando olhei aquele vídeo, chorei quando vi aquela situação dos brigadianos simplesmente atirando no cara sem dó e piedade. Eu fiquei muito triste. Então, esses brigadianos que fizeram isso com ele, tem que se fazer, em vez de ser uma que nem a gente faz aqui, uma moção de agradecimento, tem que fazer um repúdio a ele, para que nunca mais ande na rua, que não use arma, um tipo de gente desse, e ser preso, na verdade, tem que ser. Vereadora Marinara Abreu Silva, Partido dos Trabalhadores. Gostaria de começar minha fala reforçando o repúdio do vereador Lauderi, que me citou ali, e eu concordo plenamente com suas palavras, né? Essa situação foi algo nítido de despreparo. O caso da soldada Isadora foi um caso nítido de preparo, né? Uma policial que chegou preparada, né? Ninguém espera por uma criança ali de dias, e esses soldados simplesmente que são preparados durante toda a sua trajetória, chegaram para fazer eu não sei até o nome que fala, essa abordagem. Os militares que estão aqui podem me corrigir, e de uma maneira, no meu ponto de vista, tão despreparada, tão desumana. Nós falamos tanto hoje em um mundo mais humano, em um mundo que tenha mais empatia com o próximo, e na primeira abordagem há um senhor que ali tu olha, muitas pessoas têm conhecidos em comum dele, dizia que não fazia mal a ninguém, de uma abordagem tão cruel, né? E digo mais a vocês, se não tivessem essas câmeras, talvez nós estaríamos contra ele hoje, né? Então, eu acredito que os policiais nem sonhavam com as tais de câmeras. Porque na cidade nós sabemos que qualquer ação que tu possa fazer que possa machucar o próximo, tem um celular, né? E o nosso celular grava. Agora, na cidade, no campo, às vezes a gente não espera câmera, celular. E eu tive a honra de conheço minha colega de aula, a nora do senhor, e também o filho dele era meu vizinho aqui em Itaara, como ele namora a menina, que é daqui também, a namorada do filho o Gabriel, né, que é o filho do senhor Valdemar. Então, muito triste, ela se demonstra super indignada com toda a situação, não tem como não ser, ele foi assassinado, então... Pode. Obrigado. Só para uma palavrinha que eu esqueci. Então, é para te ver, Marinara, que funciona assim, ó.
quando é aqui no meio das pessoas, a brigada ou seguranças, eles fazem o máximo que pode para fazer aquilo que deve ser feito. Mas no momento que onde estiver numa rua, ou num lugar escondido, num lugar que imagino que não tem câmera, é esse tipo de coisa que faz a brigada, a segurança e assim por diante. Por isso que eu fico indignado com isso. Muito obrigado. E como o vereador mesmo disse, são pessoas que estão aqui para nos proteger, para estar mediando certas situações, porque eles sim têm capacidade para mediar certas situações, porém não. Nesse caso nós vimos que eles não tiveram nenhuma maneira de mediar aquela situação. Aquele momento de ira do senhor, que com certeza estava irritado com uma abordagem. Eu ficaria irritada, vocês ficariam irritados com uma abordagem, sabendo que talvez aquilo lá seja injusto, né? Então, não tem como, mas tem que saber mediar essa situação. Eu tenho que saber mediar uma situação com algum munícipe que chega aqui indignado, que a rua dele está cheia de buracos, ou até mesmo que não tenha luz. Eu tenho que mediar essa situação, eu não tenho que dar um tapa na cara ou sacar a minha arma do meu bolso, que eu tenho esse poder, e não tenho nada, né? E atirar no munícipe. Então, olha só, gente, se a gente seguir pelo pior lado, se torna um desastre. E, infelizmente, esses brigadianos seguiram pelo pior lado. E, infelizmente, jogaram sua carreira fora. Porque eu acredito que tenham jogado, se existe justiça no mundo, eles tenham jogado a carreira deles fora, porque eles se dedicaram para estar lá, eles estudaram, não é fácil. Eu mesmo tentei várias vezes e não consegui. Tu entende? Então, assim, não é um fato tranquilo para eles estar lá. Eles têm que ser preparados, eles são preparados. Mas nesse momento nós vemos que tem pessoas que não têm o mesmo dom que outras. E eu falo sim dom, por causa que a Isadora me mostra que ela tem o dom de ajudar a população. A Raquel me mostra que ela tem o dom de ajudar a população. Outros militares que estão aqui mostram que têm o dom de usar a farda que vestem. Porém, não são todos, infelizmente. E essas pessoas acabam sujando a reputação das pessoas que tentam fazer o melhor, né? Mas, enfim, que a justiça seja feita. Em nome ali da Geiciele, do Gabriel, da esposa, eu desejo meus sinceros sentimentos. Vereador Roberto Rodrigues da Rosa, Partido Progressista. Quero começar minhas palavras também lamentando a morte do senhor, o assassinato também. Eu acredito que aquilo uma abordagem de pessoas totalmente despreparadas, na minha opinião, né, a opinião do Roberto e provavelmente a opinião do Brasil inteiro aí, né? Só que nós não podemos também generalizar, né? A Brigada Militar, a Polícia Civil, enfim, nós temos bons, né, brigadianos, nós temos bons policiais, a instituição é séria e não podemos também, no dia que a menina esteve aqui ganhando uma moção muito merecedora pela colega vereadora Marinara, nas minhas palavras, eu falei, não sei se o pessoal vai lembrar, eu disse assim, quando você faz, um policial, você faz um ato heróico, né, ele tem a sua divulgação na mídia, mas ela não alcança a proporção de quando um mau profissional, um mal preparado, vai lá e comete um assassinato, trabalha da maneira, um abuso de autoridade, né. Então, nós temos também que... Eu sou uma pessoa assim que eu olho, esses estavam mal preparados. Né? As imagens são, para nós, telespectadores, são muito claras, né? Que eles eram novos na corporação e foram fazer uma abordagem lá e acabaram, né? Não tendo, com todas as ferramentas que eles têm, né, para contornar uma situação de uma pessoa. Aí nós tivemos, não é o mesmo tratamento, nós tivemos aqui em Santa Maria, vereador Alderi, um senhor que era da área do exército, da polícia, não lembro muito bem, né, que ele teve ali até ambulância, ficou o dia inteiro naquela função ali, né, com ambulância, negociação, coisa e tal. Então, esse senhor não teve o mesmo tratamento
Infelizmente, ele entrou em surto, ele estava dentro da área dele, ele estava trabalhando, cortando a sua leinha para sustentar ali a sua família. Então, a indignação de vocês é realmente, vereador Alderi, eu também quero dar os pesos na família e dizer que eu fiquei muito indignado, abalado com a situação, né? E quando eu vi as imagens, então, ali foi para doer, né? Então, mas desejo que a família consiga se reestruturar novamente e, com certeza, estou na torcida que a lei seja cumprida e que eles sejam, sim, punidos. Chega da impunidade, apesar de ser da área da segurança pública ali, vocês têm que terá, sim, a punição para eles. Eu não acredito que ficará impune isso daí. O vereador César Arthur Lermen, Partido Liberal. Eu fico extasiado quando a gente ouve um relato e uma abordagem de pessoas despreparadas. Isso vem do pouco treinamento hoje que o militar da brigada recebe. São 3 meses, bota na rua para fazer. Antigamente era 1 ano. E antigamente, vereador Alderi, os reservistas com diploma de honra ao mérito, eu acredito que o senhor tenha, eram convocados para a brigada. Então já era uma qualidade diferente. Então, quando tem esse tipo de abordagem, a gente fica preocupado. Porque tudo pode ser resolvido. O que não pode ser resolvido é uma vida humana que foi tirada. Isso não se resolve. Se deu problema, recua, sai, procura outros meios. Se foi agredido, não sei, não vi, sai de perto, resolve depois com calma. Tudo tem que ter paciência, bom senso. Depois que a vida foi tirada, não tem bom senso, não tem nada, a dor é grande. É a mesma coisa quando acontece a morte de policiais militares por bandidos. Nós temos que tratar da mesma forma. Mas a abordagem infeliz, desastrosa, não pode acontecer. E tenho certeza que o comando da Brigada Militar vai ser rigoroso com esses 2 militares. Eles terão seu direito de defesa, mas se cometer um crime, serão punidos e serão excluídos da corporação. Vereadora Franciele Paquinocin Silva, Partido Liberal. Gostaria de fazer 2 considerações antes, como bem colocado aqui pelo vereador Lauderi, o fato dramático que viveu a família do senhor Valdemar Bolt naquela operação desastrosa da Patran, né? Entendo que sim, profissionais totalmente não habilitados para aquela função naquele momento. Também faço uma colocação aqui que maus e bons profissionais existem em todos os lugares, mas eles, de forma alguma, vereador Lauderi, eles representam a instituição da qual eles pertencem. Eu tenho muito orgulho de falar da nossa Brigada Militar, da nossa Polícia Civil, de tantas outras instituições, e eles certamente passam muito longe de representar a instituição Brigada Militar, pelo que apresentaram. Gostaria de dizer também que hoje o IBAMA, ele representa o motivo maior da existência dele e passa muito longe de buscar verificar a questão de crimes ambientais. Hoje ele tem um caráter, para mim, arrecadatório. Porque essa mesma preocupação que a gente vê, e alguém que estava cortando lenha de eucalipto, que não tem proibição nenhuma de ser retirada, e era isso que aquele senhor fazia, um trabalhador, hoje são multas pesadíssimas aplicadas pelo IBAMA. Mas esse mesmo IBAMA que fecha os olhos para o que acontece na floresta amazônica, onde parentes de ministros do nosso meio ambiente operam como madeireiros derrubando a floresta, onde parte das nossas terras indígenas, que muitas vezes serve para desapropriar e tirar gado de muitos agricultores lá para cima, é vendida a preço de banana lá fora, para o exterior. Então não há verdadeiramente uma preocupação com o meio ambiente, mas há sim um interesse arrecadatório.